Hoje, Júlia, qual que é a análise que a gente faz no mercado de escola de inglês online e escola de inglês em geral? Nos anos 90, ali, 30, 40 anos atrás, você tinha um mercado majoritariamente focado em cursos de inglês tradicionais. Cultura inglesa, FISC, CCAA, vamos pegar aí Wizard, que bombou também, que o dono do Wizard, Carlos Wizard, ficou bilionário com esse negócio dele de cursinho. Aí depois avançou para caneta que conseguia ler o que estava escrito em inglês, bons professores, um salário atrativo e tudo aí vai. Tá. Só que começou a esbarrar numa barreira que o aluno fazia curso de inglês por 7 anos, 10 anos e não aprendia a falar. Ele saía do curso e reclamava. Ele falava assim, eu estudei a minha vida toda em inglês e nunca aprendi a falar. Sim. Aí, isso aí arrebentou com os cursos de inglês, porque todo mundo começou a falar que era tipo o famoso golpe da internet, né? Que tinha aquelas coisas de, por exemplo, fique rico com tigrinho. Ou fique rico postando stories no Instagram que eu vou te pagar tal. O curso de inglês virou mais ou menos isso. Aí, quando surgiu a Copa do Mundo em 2014, há uns 11 anos atrás, bombou o mercado de novo. Porque teve Copa do Mundo e teve Olimpíada do Rio. Mas, de novo, as pessoas não conseguiram aprender porque a sala de inglês, ela tinha 10 pessoas, 12 pessoas, 15 pessoas, até 18 pessoas numa aula de inglês. E se você dividir uma aula de inglês com 60 minutos ou 1 hora de duração para 20 pessoas na sala, contando com o professor, vai dar uma média de 3 minutos por fala de cada aluno. Ou seja, você já falou comigo, I like Rocky, já viu o filme do Rocky, Coffee e tal. Deve ter dado até agora são 4h20, a gente começou 4 horas, 4h02. Uns 3 minutos de fala seu, uns 5 meu e o vídeo que a gente passou. Na aula presencial é pior. Porque na aula presencial você tem 18 pessoas, às vezes tem um que é tímido, a outra não é tímida, já conhece o professor, já é amigo, e começa a falar. E ainda tem a conversa em português, igual eu estou falando português aqui com você agora. Então, você tem uma aula presencial de inglês, que era para ser 100% em inglês, você consegue fazer uns 15 minutos de gramática, que é a única parte da aula de inglês em grupo que funciona. Por exemplo, eu leio o livro para você. Hi, my name is Henrique. Nice to meet you. Todo mundo. Hi, my name is Henrique. Nice to meet you. Não é Henrique, é o seu nome. Hi, my name is Julia. Aí você tem um momento que você fala, eu estudei inglês. Como não dá para toda a aula de inglês durante 60 minutos ser só gramática, que tem uns que falam, eu gosto, não tem problema não, pode passar gramática a aula inteira. Esse que fala que quer gramática a aula inteira, ele até acompanha. Mas mesmo quando ele vai para os Estados Unidos, ou vai para a Inglaterra, ou vai para o Japão, qualquer lugar, ele não consegue falar. Porque ele só repetiu o que o cara falou. Ele ficou o tempo todo, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Ele não teve um momento de criação. E aí entra a Escola de Inglês BHZ e a minha iniciativa como professor de inglês. Eu trabalho com aula online, eu e você aqui o tempo todo, e ao longo dessa experiência de anos estudando, e o aluno, é claro, tem que viajar para fora do Brasil. Não existe o cara falar que vai estudar inglês e aprender inglês só no Brasil. E ainda tinha a falsa sensação que o curso ia dar um certificado para ele de avançado no final do curso, e que com esse certificado ele seria dito cujo como avançado. Porque eu tenho um certificado do curso e tal, eu aprendi a falar inglês. Não, tá errado. A única forma de obter a certificação é a certificação da Universidade Americana ou Universidade Inglesa. Pronto, acabou. Cambridge, Oxford, Michigan, e aí vai. Ponto. Aí o cara já sabe que não dá conta de falar, ele já tá chateado que perdeu o dinheiro dele, ficou 3 anos estudando, 5 anos, pegou o método Communicative Approach, que é o método de comunicação ativa. Aí chegou o pós-método, que eu até enviei no grupo hoje de você, se você acompanhar. Pós-método é assim, não existe método de ensino. Não existe certo ou errado. Anything I try to talk to you right now, I talk to you good morning, good night, it's good evening, what time is it? You're in Georgia, Utah, you are in... Which state are you at, Julia? Idaho, Berlin. Idaho, Berlin. Eu fugi da regra.
Where are you from? What's your name? Não tem regra. Você pode falar de qualquer jeito. Posso falar português, depois eu falo o que você passa. Bien, e tu? Tranquilo? Mi nombre es Enrique Conejo. E você? Como te llamas? Aí você pode falar, my name is Juliet. I'm American now. I live in US. Yo hablo español también, pero no mucho. Não mucho. That's good. E aí, não tem regra. A regra que foi criada em cima da regra. Por exemplo, Thunderbolt. O que é Thunderbolt? Raio de trovão. Thunderbolt tem um filme da Marvel que chama Thunderbolts. Tô fazendo analogia. Do nada, não tem sentido. Não faz sentido. É como se a gente estivesse conversando aí nos Estados Unidos num coffee e tivesse um gringo do lado e a gente falando, oh, Thunderbolt, oh, Capitão América, oh, Batman, Superman, Spider-Man. Ok? So, aí você não tem lógica. Não era pra fazer lógica, Júlia. Aí, essa falta de lógica, dentro da lógica, que inventaram o pós-método. Só que a falta da lógica dentro da lógica, num cursinho de inglês com 10 pessoas, não vende. Não é comercial. Eu chegar lá dentro do cursinho, sentar assim e falar assim, hey guys, what's up? What are you doing, guys? Let's do a nice club here. Let's do a woohoo club. Fazer uma boate na sala. Não dá. Porque a experiência de inglês acontece na balada, em Las Vegas, em Nova York. Não acontece assim, hi, nice to meet you. I'm from Brazil. É muito idiota essa experiência. Ninguém fala. No real. Aí o brasileiro compra a experiência não real. O que o brasileiro está comprando é uma revistinha em quadrinho. É uma idealização de uma coisa que nunca existiu, mas eles vendem aqui porque eles sabem que a única aula que funciona, no meu ponto de vista de professor, nem sei se isso é uma coisa para se postar, mas é a aula individualizada. A aula individualizada, que é isso aqui, eu estou aqui tranquilo, 25 minutos talking, a gente pode ceder 1h30, 2 horas, 3 horas de aula, parar um mês, voltar no outro mês, e não existe matrícula, só existe a tarifa de hora-aula ou a tarifa semanal. Não existe essa coisa de pagar matrícula para cursinho de inglês, não existe matrícula de se você entrar. Aí, isso aí, Júlia, quebrou os cursos de inglês. Aí veio agora o online. They are trying to do these classes that we do. Você tem aula online com gente dos Estados Unidos, aula com gente da Inglaterra, do Canadá, Austrália, all places around the world. E você consegue viver a sua vida normalmente. E tem a parte do estudo que a gente chama de didática, né? A metodologia. Se você tiver um método de ensino que você, na sua cabeça, consegue controlar o que você vai aprender, já fica mais fácil. Como que da minha cabeça? Você vai fazer Duolingo, você vai pegar o livro de vez em quando, você vai ver um filme, você vai fazer Netflix, você vai fazer aula de vez em quando de inglês. Aí vai juntar tudo. Aí você vai falar inglês. Igual hoje você já fala melhor do que há 2 anos atrás, do que há 1 mês, do que há 6 meses atrás. E aí você vai sempre evoluir. Always evolving. E para encerrar aqui nesse vídeo, continuar a aula com a Julia, é o seguinte. Quem que é o cara que sabe muito de inglês? Vamos lá, vamos pegar aqui o meu caso. Eu formei administração de empresas, fiz comércio exterior, formei em letras e fiz pós-graduação em método de ensino online. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 10 anos de idade. Hoje eu já tenho 30, vou fazer 38, tenho 37 anos. Então eu já tenho 27 anos que eu estudo inglês. Teoricamente, na minha cabeça, a minha maturidade de idioma inglês é de uma pessoa de 27 anos, como se fosse americano. Dada a minha experiência internacional, minhas certificações, minha capacidade, não é que eu penso igual uma pessoa de 27, a minha capacidade de associações, elas puxam a memória de até 27 anos atrás de tudo que acontecia. Por exemplo, talk show, movies, Madonna, Michael Jackson, Tina Turner, 007, e aí você vai puxando essa memória sua de inglês para te dar o retorno. O que é esse retorno? É saber cultura pop. Basicamente, inglês é cultura pop. É saber um pouco de Beatles, é Friends, é How I Met Your Mother. E não é aquela coisa, você falou a pronúncia errada. Essa pronúncia sua não ficou perfeita. A linha do brasileiro era totalmente fora do comum.
Ela é totalmente... porque na verdade nunca vai ser, você nunca vai falar, eu acho, igual nativo, mas você precisa praticar, porque se você não fala, você não vai. Porque você precisa começar errando para você acertar. Ninguém começa acertando. Então, acho que esse que é a pauta, assim, sabe? Você vai falar errado e tá tudo bem, porque é errando que uma hora você vai falar certo, sabe? Mas se você nunca falar, você nunca vai falar o certo, então... E a maioria das pessoas que fazem esses cursos tradicionais de inglês, eles nunca falam. Por isso que quando eles chegam aqui nos Estados Unidos, eles travam, porque sempre é livro, didática, e nunca é a prática em si. Eles ficam 5 ou 10 anos na escola e nunca aprendem a falar, porque eles têm medo de errar, têm medo de... porque tem que ser perfeito. E aí estudam 10 anos e não falam. Então, e quando chegam aqui nos Estados Unidos, o americano fala muito rápido, assim como a gente fala português muito rápido. Então, é difícil de você entender esse processar toda a informação no seu cérebro e blá, speak to guy something, soltar alguma língua, né? Até o cara ouvir, até ele ter a capacidade para ouvir, processar na cabeça dele toda a informação, é rápida. E falar rápido, responder rápido, coisa de segundos. Ah, eu vou pegar um celular, que o celular vai me dar uma... Ele vai traduzir para mim automaticamente, eu vou falar a tradução pro cara. O cara não tem paciência para ouvir ninguém pegando o celular e traduzir pro que o outro vai falar com o cara. A não ser que a pessoa seja uma pessoa muito próxima. Agora alguém na rua... Ô, que horas são? Deixa eu pegar o celular aqui para traduzir, para te falar. O brasileiro, ele coitado, tem dó. Mas eu tenho dó porque a forma como os cursos de inglês vendem o que é a realidade da comunicação. Tô falando de comunicação, falar. It's 4:32 p.m. in Brazil. I think it's Idaho. It's about 7:33 p.m., right? Or 8 p.m. 12:30. 12:30. Before? It's yeah. Oh, yeah. So it's before. Or before. Oh, yeah. So or, it's I don't know. Hours before. Yeah. Hours before. 4 horas antes. Yeah. 4 hours earlier. 4 hours before. 4 horas antes. E tem um detalhe, que é o que eles falam. Mas você não pode traduzir. Não tem como o nosso cérebro brasileiro nunca não traduzir as coisas. Não existe isso. Eu acho que, tipo, quem tá começando, e eu vejo por mim, assim, a gente sempre vai traduzir para poder entender. Mas eu acho que, por exemplo, eu tenho amigos que moram aqui há 10, 30 anos, eles já não traduzem, porque praticamente já sabem tudo. Então, quando alguém conversa com eles não precisam traduzir para ir responder, eles já sabem tudo. Então, mas aí são pessoas que moram há bastante tempo aqui, né? Então, já tem essa prática, né? Ele não tem a pronúncia 100% perfeita igual ao americano. Ele entende tudo e fala, mas ele ainda vai ter um accent latino, ele vai ter um latinex na vida aí.